Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias e sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aí um vídeo semanal, tá? Fazendo esse daqui vai ser o vídeo semanal de Position e já também junto o vídeo diário para segunda-feira, ok? Então vai ser o semanal de Position para a semana do dia 28 de setembro até dia 2 de agosto. E vai ser o vídeo também diário para segunda-feira, tá? Vamos fazer um videozinho bem completo, um videozinho com calma, porque tem aí final de semana para ver, né, para estudar. Então, sem pressa nesse vídeo aqui, beleza? Deixa eu só tirar aqui o nosso aviso padrão. E já começando aqui com o Ibovespa. Muito bem, olha só o Ibovespa aqui. Ibovespa no gráfico semanal. O que a gente está vendo aqui? Acho que tá ok aí para vocês, né? Tá ok, beleza. Bom, Ibovespa no gráfico semanal, essa semana o candle veio, sentou aqui na média de 89, né? A nossa média laranja aqui, e está aí parado, né? Voltou, respeitou a média de 20. Aqui no semanal, inclusive, ele não está nem um pouco assustador o gráfico, tá? A gente pode ver isso daí, ele não está nem um pouco assustador. Inclusive eu estou fazendo aqui com esse gráfico aqui de médias, que não é o gráfico padrão que eu uso, né? O gráfico padrão é esse daqui. De novo, só para fins didáticos, tá? Para ver que dá para se utilizar aí praticamente qualquer média, ok? Vamos lá. Bom, o gráfico candle aqui sentou na média de 89, parou aí também na média de 20, a média de 20 conseguiu segurar o candle, ok? Segurar o preço do Ibov, e ele fechou dessa forma com 1,31% de queda aí na semana, beleza? Muito bem. O que isso nos diz? Bom, primeiro que nos diz que essa média realmente está funcionando como um suporte, porque ela já serviu para suportar o preço aqui nessa região, ok? Além disso, eu gosto muito dessa inclinação. A média está ficando com um ângulo de inclinação aí muito interessante, tá? Eu gosto bastante disso. E também está formando aqui um PCzinho, né? Um PC de compra aí, bastante interessante também. A ruptura da máxima da semana atual, ok? Pode significar, assim, uma retomada do movimento de alta bastante interessante para o Ibov, tá? A gente vê uma correção bem fraquinha, a gente vê sim uma contração de movimento aqui pelas bandas de Bollinger, o que é normal, né? Já que estamos ainda no gráfico semanal voltando de uma queda de crise, né? Uma queda que a gente nunca viu antes na história do mercado brasileiro, né? Queda da pandemia, uma alta também extremamente poderosa, e aí é óbvio que é natural que o mercado passe por um período de consolidação, ok? Já aqui no gráfico semanal as coisas não estão tão bonitas e tranquilas quanto... Eu acho que eu falei errado, né? Já aqui no gráfico diário as coisas não estão tão bonitas quanto no gráfico semanal. Esse daqui da direita da tela é o gráfico diário. E a gente vê que o Ibov está trabalhando já abaixo de todas as médias, ok? A gente vê que antes de ontem ele fechou abaixo da banda inferior de Bollinger, ou eu disse no vídeo de fechamento, vocês podem voltar lá para ver, que provavelmente o dia seguinte, ou seja, ontem, seria um dia de reversão, justamente para voltar para as bandas, e foi o que aconteceu, subiu bastante forte o Ibov, e agora, obviamente, ele deu uma descansada no dia de hoje, sexta-feira, ainda assim conseguiu fechar no 0 a 0, olha só, exatamente aí no 0 a 0 com uma queda de apenas 0,01%, tá? Então, Ibov no diário, nós temos sim um viés de baixa, ainda não vejo qualquer possibilidade de retomada da alta no diário. Já no semanal, está bem tranquila essa baixa, é uma baixa bem controlada, uma baixa bem módica, tá? Então, é isso aí.
logicamente, né? Logicamente, para o semanal conseguir andar de forma mais garantida aqui na alta, né? O gráfico diário também tem que começar a fazer zigue-zagues aí ascendentes, tá? Esse é o Ibov, vamos dar uma olhada no índice futuro. Índice futuro semanal, praticamente a mesma coisa, e eu digo praticamente por quê? Porque geralmente acontece a mesma coisa no gráfico semanal. Só que no caso aqui, a gente vê que o preço já está começando a trabalhar abaixo da média de 89. Média de 89 está no lugar do Ibov, que ela está servindo como suporte, aqui ela está servindo como resistência, tá? Eu ainda não considero que houve o rompimento dessa média para baixo. Eu ainda não considero que houve a perda, mas tão somente a violação, tá? Para ocorrer a perda, aí a gente precisa esperar como é que vai fechar o candle da semana que vem, ou seja, como é que vai fechar lá no dia 2 de outubro, como é que vai fechar esse candle lá, tá? Bom, aqui no gráfico semanal do índice futuro, a gente também vê um PC de compra, PCzinho, tranquilinho também, tá? É um PC perfeitamente possível de ser operado, porque a sua compra já vai estar acima da resistência da média 89, ok? E é isso, Então, nós ainda vemos, sim, um viés mais de alta. Nós não temos tendência de alta, né, no gráfico semanal, nem no Ibov, nem no índice futuro. O que nós temos é tão somente uma indefinição de mercado, tá? A gente vê que nós temos aqui topos maiores, fundos menores, e agora ele vem fazendo topos menores, ok? E provavelmente fundos maiores. Então a gente viu um alargamento aqui atrás por conta da crise, e agora a gente vai começar a ver um estreitamento dos preços. Inclusive é isso que a banda de Bollinger está indicando para nós neste exato momento, ok? É isso no semanal, então temos um PCzinho de compra, também a queda não assusta nem um pouco, olha só, caiu muito pouco, 9,84% de queda, diante de uma perna de alta aí de 70% quase, então é uma queda realmente bastante pequena, proporcionalmente à alta prévia do índice futuro. Aqui no gráfico diário do índice futuro, a gente vê que também, né, assim como o Ibov, o preço está trabalhando abaixo de todas as médias, o que é bastante ruim, tá? Nós vemos também aqui que logo acima, além da resistência aqui da média de 9, nós temos a resistência das duas médias maiores que nós trabalhamos aqui, ou seja, é uma resistência bastante difícil de ser passada, tá? Não é impossível, mas é bastante difícil de ser rompida. Enfim, tá complicado para o índice, pelo menos até na segunda-feira, no gráfico diário, ok? Romper isso daqui. Assim como no Ibov, para ele realmente voltar a subir aqui com vigor, no gráfico diário ele precisa começar a fazer topos e fundos ascendentes, coisa que nós não temos até o momento, tá? Não temos, aliás, nem sinal disso, beleza? Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar futuro. Bom, dólar futuro indo testar aquela zona que eu comentei, que provavelmente ele iria testar aqui dos 5.715. Voltei, pessoal, vamos lá. Dólar futuro vindo testar então a zona dos 5.715 aqui, né? Um pouquinho antes. Acredito eu que ele ainda pode subir mais um pouco. Claro, dólar futuro aí se encontra numa lateralização. A gente está vendo isso daí de forma bem clara aqui no gráfico semanal. Estamos vendo isso daí de forma bem clara, ok? E é a tendência lateral dele que também é refletida aí no gráfico diário. E de que forma? Com big up, big down, big up. Aqui temos um outro big up, ó, big down. Altas e quedas grandes, altas e quedas
violentas, por assim dizer, é o que nós encontramos aí no dólar diário, ok? Bom, temos aqui no gráfico diário. Então, aqui, assim, no semanal nós não temos muito o que fazer, tá? No semanal ele está encaixotado aqui. Enquanto não romper esta região para cima e esta região para baixo, ele continuará encaixotado em um range bastante grande, tá? De 500 pontos aí. É bastante ponto, tá? Dá para se operar um gráfico diário com base nisso aqui. Agora o gráfico semanal já fica um pouquinho mais complicado. Só se ele eventualmente fizer um padrão de baixa aqui na fronteira superior do retângulo ou um padrão de alta na fronteira inferior. Bom, no gráfico diário, por mais que a gente também não tenha uma tendência no gráfico diário, né, uma tendência, aliás, não temos uma tendência não, nós temos uma tendência lateral no gráfico diário, ok? O que fica bastante ruim de se operar os padrões que eu mais gosto, que são aqueles que nós utilizamos as médias na maioria das vezes, né? Não dá para se operar dessa forma, tá? Utilizando as médias quando estamos em tendência lateral. O que nós podemos fazer aqui é tentar operar com as bandas de Bollinger, já que elas estão lateralizadas, a banda superior indica uma possível resistência e inferior um possível suporte. Por enquanto, é o que está acontecendo aqui. Por enquanto, é o que está acontecendo aqui. Ah, então quer dizer que eu já posso vender aqui? Eu acredito que não, ok? Eu sinceramente acho que não temos venda para segunda-feira no dólar, tá? Nós temos aí uma indefinição do dólar também nesses últimos 3 dias, porque foi um candle grande de alta, um candle enorme de baixa e agora um inside barzinho aqui. Este inside bar, ele está longe da média de 9, tá? Está muito longe da média de 21, então eu acredito que no decorrer da semana o dólar futuro pode dar uma queda ou pode lateralizar para que as linhas cheguem... Opa, peraí, pronto. Para que as linhas cheguem mais próximas do preço, ok? Então eu acho que é isso que pode acontecer nesta semana. Para segunda-feira não vejo nada para o dólar. Vamos lá. Bom, dólar já foi. Vamos dar uma olhada no DI. Opa, aqui, DI. Bom, o DI, né? O DI futuro aqui, o gráfico perpétuo dele, ele já apresenta uma consolidação gigantesca aqui no gráfico semanal. As bandas já estão bastante estreitas, certo? Nesta semana, o gráfico, o preço, tentou brigar com a banda agulhando para baixo e o gráfico nunca vai ganhar de uma banda agulhando para baixo com esse ângulo aqui, tá? Com essa angulação, né, que chama. Acho que é angulação, correto. Mas enfim, nunca vai ganhar. O preço nunca vai ganhar com uma agulhada dessa daqui formada pela banda, tá? Quando a banda começar a trabalhar horizontalmente aqui, a lateralizar, aí sim pode indicar um movimento para cima ou para baixo no DI. Não é o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo, aliás, um PCzinho de venda. O estocástico lento já começa a entrar em zona de sobrevenda. Tem um leve PCzinho de venda, tá? Não é um PC bonito também, para ser bem sincero. Não é um PC bonito, porque nós estamos vindo de uma lateralização, ele está só no topo dessa lateralização, ok? É isso que nós temos no semanal. Já no diário, o que nós vemos aqui no diário, que também dá para ver no semanal, mas com um pouco mais de dificuldade, é isso aqui, ó. Olha que interessante. Tá? Ó. Um ombro cabeça a ombro aqui, que foi rompido no gráfico diário, ok? No gráfico diário foi rompido esse ombro cabeça a ombro, olha ele aqui, ó, tá? E veio testar a média 8,9. Muito bem. O preço veio, testou a média 89, fez um 9,1 de venda, acionou o 9,1 de venda e agora está brigando entre a média de 9 e a média de 21. Não vejo muito o que ser feito aqui no gráfico diário.
justamente porque ele está brigando entre duas médias fortes, a média de 21 ou média de 20, tanto faz, e a média de 8,9, ok? Ele está brigando aí, então por um lado uma venda já foi acionada pela média de 9, por outro lado agora pode ser que seja acionado aí um 9.2, deixa eu ver se é isso exatamente, não é, peraí, não é 9.2, é tão somente um Dave Landry, tá? Pode ser que seja acionado um Dave Landry aqui no gráfico diário. Além disso, é óbvio que no gráfico diário ele já está com topos e fundos ascendentes, então ele está em uma tendência de alta no gráfico diário. Lógico, se ele der compra aqui, a chance dele parar aqui na média 8,9 de novo é grande, tá? É grande justamente pelo gráfico semanal. Então tem essa briga aí entre dois períodos gráficos. Quando tem essa briga entre dois períodos gráficos, o melhor é não fazer nada, ok? Beleza. Ouro. Bom, o ouro, a gente vê que aqui no gráfico semanal ele começa a lateralizar, já faz algumas semanas que ele vem lateralizando, ainda está respeitando mais ou menos aqui a média de 9, mas não temos trade nessa região. Já aqui no gráfico diário, ele começa a fazer aí um zigue-zague para baixo, um zigue-zague descendente, e acumula aqui próximo ao fundo, tá? Também não vejo nenhuma entrada no dólar pelo gráfico diário. Talvez aí com um 9.1 eventualmente que possa vir na próxima semana. Aí sim vamos ter um trade bastante interessante com esse 9.1 dando compra aqui. E aqui também com as médias viradas para cima. Então, o ouro está nesse cenário por enquanto, tá? Bom, milho, boi e café eu não vou analisar no gráfico semanal, tá? Porque são contratos aí que vencem muito rápido e tudo mais, mas analisando no gráfico diário, o milho não tem muito o que fazer, né? Só está subindo, não tem mais o que fazer, e até no gráfico semanal não tem o que fazer. O boi também, ó, essa semana veio, testou a média de 9 e foi embora. Olha o boi aqui no semanal, 7 candles de alta já consecutivos, fora essa barra de queda ignorada. Então tem mais aqui 4 candles de alta, com mais essa. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 candles consecutivos de alta, uma barra de queda ignorada, mais 4 candles consecutivos de alta, mais uma barra de queda ignorada e mais 7 candles consecutivos de alta, tá? Tá na hora de vir uma barra de queda aqui, tá? Muito longe das médias, não me chama atenção isso daí para operar. Bom, o café, vamos lá. O café, o que nós temos no café? Bom, no café nós temos aqui no gráfico semanal uma consolidação, tá? A gente tem aqui uma ruptura de topo, uma perda de fundo, lateralizou, agora faz um topo menor do que o topo anterior, tá? E está querendo lateralizar, aliás, está em tendência indefinida o café. Ele sentou aqui na média de 200, ok? Média de 200, está bem bonitinho aqui na média de 200, comportado, tá? E parece aqui que ele está formando um ombro cabeça a ombro no gráfico semanal. Olha aqui o gráfico diário, eu não tinha reparado nisso no café. Olha aqui, ombro, cabeça e um ombro aqui no gráfico diário, ó. Acionou já, tá? Já foi acionado esse ombro cabeça a ombro. Agora o café, na verdade, ele pode vir aqui para a base do ombro cabeça a ombro, tá? Prestar muita atenção a isso daí. O que está segurando por enquanto, ó, é a média de 200 aqui no semanal. Se ele vier e perder essa média, ele tem tudo para vir para essa região aqui, ó. Ok? Bastante atenção aí. No gráfico diário, já foi acionado o ombro cabeça a ombro, agora não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que fazer aqui. Temos aqui, aliás, deixa eu pensar aqui, temos um 9.2 aqui na venda para ser acionada com a ruptura aqui, com a perda da mínima do dia de hoje, tá? No café. Beleza. Já analisamos aí os principais contratos, né? Vamos dar uma olhada na Petro. Petro gráfico semanal, vamos lá. Petro gráfico semanal está lateralizado, né?
e obviamente está aqui na nossa faixa de Gaza. Esta semana está violando a média de 200 aqui para baixo, está violando a média de 200 com essa semana, tá? Não perdeu ainda, é o que eu sempre falo, violar é uma coisa, romper é outra, tá? Então, está apenas violando. Aqui já temos tendência de baixa no gráfico diário, mas também não tem muito que ser feito aqui, tá? Neste momento, não há o que fazer aqui na Petrobras. Precisa aí, pelo menos, fazer um reteste aqui na média de 9 e apresentar um padrãozinho para a gente pensar em alguma tomada de posição pelo gráfico diário, tá? A Vale, bom, a Vale está formando aqui um Power Breakout de alta na Vale pelo gráfico semanal. O ideal é ela continuar lateralizada por mais algum período, tá? O preço continuar lateralizado aqui, para quê? Para a média de 20 começar a ficar mais próxima do preço. Isso daí é o ideal, é o mundo colorido que pode acontecer com a Vale, tá? Caso isso não ocorra e ela já, na próxima semana, por exemplo, já ocorra a ruptura aqui da faixa de 61 com 48, já pode ser acionada uma compra, tá, na Vale, e é uma compra muito interessante, não deixa de ser interessante, tá? Não é o ideal, não é o mais bonito, não é a compra de livro, né? Mas é uma compra muito interessante na Vale, tá? Muito interessante mesmo. Não estou recomendando aqui compra, não estou recomendando venda, não estou dando call de nada, nada do que eu já falei ou falar aqui é uma sugestão de compra ou venda, de investimento ou de desinvestimento, de nada. Estou só trocando uma ideia aqui com vocês, mostrando um pouco da minha leitura, da forma como eu vejo o mercado, para a gente trocar experiência e assim todo mundo cresce junto, beleza? Bom, Vale, portanto, temos aí o Power Breakout, o PBO, no gráfico semanal, e aqui no gráfico diário não tem nada, né? Gráfico diário, consolidação total, nada a fazer. Bom, agora a gente já passa a entrar efetivamente na parte das ações, né? Claro, já analisamos a Petro e a Vale, mas agora as ações que chamam a minha atenção de alguma forma, seja positivamente ou negativamente, para a próxima semana, tá? E são essas as ações que eu vou acompanhar aí na semana que vem. Claro, se vocês quiserem que eu analise alguma outra, que eu acompanhe alguma outra, é só pedir, vocês já sabem disso, tá? Mas, a princípio, serão essas. Então, começar por Transmissão Paulista, TRPL4. A gente vê aqui no gráfico semanal um 9.1 maravilhoso. Lindo, 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 lindo esse 9.1 em Transmissão Paulista. Olha que coisa linda. Ó, o outro 9.1 que ela fez foi esse aqui. Olha só a subida dela, tá? E agora faz um 9.1 também bastante interessante, com uma barra de força aqui. Não é uma barra elefante, mas é uma barra de força, tá? Já no gráfico diário, ela está um pouco sobrecomprada, né? Ela está um pouco esticada o preço dela. Inclusive fez um fechou fora, fechou dentro de venda aqui. Setup da Paula, né? Que chama. Fez um setup da Paula aqui. Merece pelo menos um recuo até a média de 9, tá? De preferência, sim, até a média de 21, faz um padrãozinho aqui na região da média de 21 e aí a gente consegue tomar uma posição pelo diário para surfar aqui no semanal. Por isso, vale muito a pena acompanhar Transmissão Paulista aí na próxima semana. Próximo papel é a VEG. VEG também, ó, fazendo 9.1 aqui, discreto, 9.1 bonito, discreto. 9.1 discreto é o melhor tipo de 9.1 que tem, tá? Melhor tipo de 9.1 que tem. A gente viu um 9.1 aqui, aqui a gente viu um 9.4, tá? Aqui a gente viu um 9.3, 9.3, todos deram gain, tá? Todos deram gain. Aqui nós temos um PC, também deu gain. Aqui nós tivemos um 9.2 e também deu gain, tá? Depois aqui deu uma consolidada, deixa eu ver o que ele formou aqui. Acho que só aqui no dia, nessa semana que acionou aqui
Aliás, não acionou nada, né? Porque a média já está vermelha. Agora que está fazendo 9.1 de novo aqui a VEG, tá? Todos os trades da família dos 9, fora os outros que a gente não passou batido aqui, né? Inside Bar, PFR, etc, etc. Todos deram gain, tá? VEG fazendo um novo 9.1 aí, muito bom esse 9.1, muito bonito. Vale aí um estudo um pouco com mais carinho na VEG, né? Uma das queridinhas aí do brasileiro, do investidor pessoa física brasileiro. Já no gráfico diário, a VEG ela fez um 9.1 aqui, ó. Acionou o 9.1, chegou a dar 3%, depois caiu, fez o 9.4 e agora está fazendo um inside bar. Um inside bar bastante interessante para se tomar uma posição aqui, hein? Muito interessante para tomar essa posição nesse inside bar aí. Vale ficar atento aí com a VEG, tá? Próximo, Natura, NTCO 3. Bom, a Natura ela está fazendo 9.2 aqui no gráfico semanal, também bastante interessante, está numa tendência de alta muito bonita, ó, todas as médias alinhadas, ok? E aqui no gráfico diário ela está fazendo um HTF, que é um setupzinho que é de minha autoria e é um setup que eu utilizo, né, que eu criei recentemente para simplificar e resumir uma grande parte dos setups que a gente conhece aí no mercado e uma grande parte dos setups que eu uso, tá? Eu consegui condensá-los em um único setup e, pelo menos olhando pelos backtests, ele tem sido uma ótima alternativa aí para usar em substituição da maioria dos setups que a gente usa, tá? É um setup aí seguidor de tendência. Então ele é um setup que ele tem um payoff, né? Um alto payoff, um alto retorno, tá? E uma taxa de acerto também bastante interessante por ser um setup seguidor de tendência, tá? Além, claro, de você, como resume e condensa vários setups numa coisa só, você poupa muito tempo e muita energia aí. E para quem está começando, obviamente, acaba poupando e diminuindo muito a curva de aprendizado de vocês, tá? Então, vale a pena aí, se quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Setup HTF, tá? HTF. Beleza. Tem o setup HTF aqui, comprinha aqui na máxima, como sempre, né? Alvo 2 vezes o risco para cima. Alvo lá em 52,39, mas nós estamos aqui falando de gráfico semanal e o alvo a gente pode atribuir pelo candle do gráfico semanal. Então o alvo vai lá para 57,88 e olha que interessante, a gente estar aí arriscando mais ou menos uns 3%, tá? Para tentar ganhar 15. Olha que beleza, olha que coisa linda, tá? 5 para 1. 5 para 1. Beleza. Risco, retorno 5 para 1. Isso é ótimo. Muito bem. Próximo, Fleury. Fleury nós também temos um 9.2 aqui no gráfico semanal. Fleury também é um papel que está em uma tendência bastante interessante. Rompeu aqui uma zona de consolidação. Está fazendo um pullback, né? Um reteste do rompimento, na verdade, ó. Espera um minutinho, vamos ajustar aqui. Aí, tá numa espécie de reteste aqui, tá? Está sendo segurado pela média de 9, fez um 9.2 perfeitamente aí. Aqui no gráfico diário também temos um HTF. Da mesma forma. Entramos pelo gráfico diário para tentar seguir tendência de gráfico semanal, o que faz com que o risco-retorno seja muito, muito interessante. Portanto, em Fleury, beleza. Os Minas, vamos lá. Os Minas também tem o 9.2, não é um 9.2 tão interessante quanto Natura, nem quanto Fleury, porque ele ainda está um pouco afastado da média de 9, tá? Mas ainda assim é um 9.2, está numa pernada muito forte os Minas. E no gráfico diário, adivinha, também temos um TF com entrada na
ruptura da máxima do dia de hoje, para segunda-feira, tá? Para segunda-feira. Muito bem. Qualicorp, bom, Qualicorp a gente tem aqui um 9.3 em Qualicorp, olha que interessante, tá? No gráfico semanal, a gente vê aqui zigue-zague já ascendente, voltou um pouquinho, fez um 9.3, média de 9, média de 20 aqui, alinhadinha, maravilha, maravilha, maravilha. Aqui no gráfico diário, nós não temos o que fazer agora com a Qualicorp. Já subiu aí 2 dias consecutivos, temos que esperar a formação de algum padrão melhor para a gente poder tomar uma posição aqui em Qualicorp, beleza? Próximo papel que chama a minha atenção é Sabesp. Sabesp a gente vê aqui uma perna bastante forte de alta, né? Tivemos uma alta aqui de 130%, um recuo de quase 30%, então deu um recuo bastante vigoroso também, mas não impede de tentar uma tomada de posição aqui na ponta compradora, uma vez que a média de 20 ainda está apontada para cima, uma vez que o estocástico está em zona de sobrevenda, cruzando para cima, o que em tese abre a possibilidade e o espaço para ele chegar até aqui, tá? E por conta disso, eu vejo que Sabesp está fazendo um 1, 2, 3 de compra bastante interessante nesse momento, tá? Para entrada nessa próxima semana que estamos chegando aí, que está a caminho, tá? Alvo desse trade, opa, peraí que eu fiz errado, só um minuto, peguei ferramenta errada. Alvo do trade, R$ 60,29, R$ 60,29. No gráfico diário, pessoal, bom, no gráfico diário já tivemos o 9.1, já tivemos o 9.4, 9.4 não foi acionado, né? 9.1 foi aqui, 9.4 foi aqui, não foi acionado. Agora não tem muito o que ser feito, tá? Para ser bem sincero, não tem muito o que ser feito pelo gráfico diário. Não vejo muita alternativa para segunda-feira. Claro, nós já tivemos aqui, ó, uma alta já, né, no papel. Agora que ele está numa regiãozinha de resistência, também por conta da média de 20. Então vamos aguardar aí, quem sabe terça, quarta, quinta-feira ele faz um padrãozinho interessante e aí possibilita uma entrada por esse 1, 2, 3 aqui. Agora tem vários papéis que no semanal está fazendo PFR, tá? Então, eu vou comentar os primeiros aí com vocês, com um pouco mais de detalhe no gráfico semanal, e depois a gente vai um pouco mais rápido para não ficar repetitivo e analisando, claro, o gráfico diário em conjunto, beleza? Bom, Cyrela, muito bonita a Cyrela, ok? Muito interessante a Cyrela. Se a gente pegar aqui os últimos 6 meses, a gente não vê nenhum topo, a não ser o topo anterior, o que é muito bom para o papel, tá? Temos um PFR aqui no semanal, exatamente na região das médias, média com uma curvatura aqui muito, muito interessante, que me agrada bastante, tá? Só no gráfico diário ela não está tão bonita assim, para ser bem sincero. No gráfico diário eu não vejo ela muito interessante. Fez um 9.1 hoje, ok? Se romper a máxima do dia de hoje na segunda-feira, ativa esse 9.1, mas não é um 9.1 também que chama a minha atenção no momento, tá? Sinceramente, não é um 9.1 que eu falo, nossa, esse 9.1 é imperdível, tá? Tem muitas médias aqui, tem muita resistência, o papel está bem consolidado, cheio de sombra, então a chance de acontecer um rompimento falso aqui é muito grande, tá? Quem sabe no meio da semana ele forma aí um padrão um pouco melhor. E além disso, pessoal, a gente tem que considerar que se a gente entrar nesse 9.1 aqui, nós vamos estar entrando numa nada mais, nada menos do que na metade de uma lateralização, olha só. Então, a chance desse negócio ir embora é bem complicado, tá? É bem complicado mesmo. Então, eu aguardaria um pouco mais para entrar pelo diário, mas no semanal, sim, temos um PFR bonito. Próximo papel, Arezzo.
Arezzo também tem um PFR aqui, PFR muito interessante, porque também não tem nada para cá, ok? Nada para cá. 2 semanas de queda, formou o PFR numa região bastante interessante aqui. Olha só que bonitinho esse fundinho que está sendo formado na Arezzo. Olha que legal isso daqui, pessoal. Muito interessante. Se formar um 9.1 aqui de compra, vai ficar bom esse papel, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico nos 60 minutos. Ó. Nos 60 minutos já formou. Obviamente, não conseguiu romper, por razões óbvias, né? Olha aqui, a agulhada da banda, falando, não, você não vai. Você não vai. Ele foi macho, Arezzo, hein? Tentou, chegou a encostar na média 89 e devolveu tudo, tá? Banda de Bollinger segurando. Banda de Bollinger segurando. Banda de Bollinger segurando, tá? Então, prestar bastante atenção aí nas inclinações das bandas de Bollinger, porque elas podem auxiliar bastante a gente, tá? Bom, nos 60 minutos eu não vejo muita coisa para se fazer. Eu acredito que possa dar uma lateralizada aqui nos 60 minutos e daí sim fazer um pivô de alta, tá? E aí sim possibilitaria uma tomada de posição aqui pelo diário. Muito bem. CESP 6 também fazendo um PFR aqui, muito interessante. Semanal com estocástico lá embaixo, olha que legal, tá? Lá embaixo. E aqui no diário a gente não tem o que fazer agora, né, pessoal? Já fez o 9.1, não é um 9.1 que me agrada, porque ele já era o quarto candle da perna de alta. Mesmo assim, ele foi acionado, tá? Além de ser acionado, o papel terminou aí, acredito eu que na sua máxima, exatamente. O papel fechou na sua máxima, e isso é muito relevante, porque ele indica renovação de máximas aí para segunda-feira, tá? E não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que fazer a CESP, tá? Temos que aguardar aqui no semanal, mas tem o 9.1, temos que aguardar o diário, mas temos o 9.1 aqui no semanal, que também fechou na máxima e que, portanto, na ruptura da máxima do gráfico semanal, pode ser tomada uma posição por um PFR aí no semanal, tá? Beleza? Combinado? Próximo papel, Home. Bom, Home, hoje foi um dia monstruoso para Home, né? Ela está fazendo aqui um PFR, olha só como a média 8,9 ela serve sim como uma barreira para o preço. Bateu na média 8,9, deu choque, Home fazendo um PFR e além do PFR também um 9.1. Já aqui no gráfico diário, 9.1 em Home. Só fica atento porque é um 9.1 aí com um stop de 7%, tá? E uma barra elefante, isso daqui é uma barra elefante, tá, pessoal? E segundo diz o mestre, um dos mestres, né, Oliver Vélez, a gente pode pegar e unir isso aqui tudo e isso aqui tudo seria uma barra elefante. Isso significa que é uma barra extremamente poderosa porque foi uma alta muito forte, tá? Ele indica, sim, continuidade do seu movimento, mas também ele indica que o stop poderia ser aqui na perda da barra em si, né? Na perda do gap, vamos dizer assim, ou até aqui embaixo, tá, pessoal? Então, stop fica bem esticado dos dois jeitos. Tem que fazer aí suas análises, seu gerenciamento de risco, para ver se o stop comporta aí o seu gerenciamento. Beleza? Mas está muito bonita a Home, tá? Bom, B3 também fazendo um PFR aqui no semanal, muito bonito. Aqui no diário, fez um 9.1 aqui, ou um 9.4, o que quer que seja aqui, eu considero mais um 9.1, porque a média no geral ela estava caindo. Fez o 9.1, não foi acionado esse 9.1, e agora nós não temos o que fazer aí no gráfico diário. Provavelmente aí no decorrer da semana, ele pode dar alguma operação aqui para a gente, para tentar entrar um pouco mais barato do que no gráfico semanal. De qualquer forma, temos sim uma compra na ruptura da máxima da semana atual, em B3SA3. Rapvida, a mesma coisa. Rapvida é a mesma coisa, vírgula, tá? Rapvida temos um PFR aqui sim, mas não é um PFR que me agrada. Por quê?
porque ele já tem muita resistência aqui para trás. É por isso que eu trouxe esse papel, tá? Para mostrar para vocês, ó, não só os papéis bons, mas os papéis que não chamam a minha atenção. Tem muita resistência aqui, o Hapvida, tá? Para ser um PFR isso daqui. Poderia ser um Power Breakout, mas eu acho que aí é forçar muito a amizade, porque eles, na consolidaçãozinha aqui, tem ondas já. A gente consegue localizar ondas aqui no gráfico semanal. Então, também não considere isso daí um Power Breakout, tá? Bom, dito isso, o que nos resta fazer? Deletar a Hapvida da nossa lista. Não vamos acompanhá-la durante a semana, a não ser que alguém peça. Beleza? Beleza. COSE 5. COSE 5 PFR, bastante interessante esse PFR sim. Tá legal, pessoal. Esse PFR tá legal, tá? Gráfico diário. Gráfico diário já deu 9.1, deu entrada, já está andando, já deu quase aí 1.7%, tá? Não tem mais o que fazer, temos que aguardar mais um pouquinho para entrar. De qualquer forma, temos entrada aqui sim. Fechou aí na máxima da semana, rompendo a máxima, ativa-se a entrada em COSE 5. Beleza. Via Varejo, olha a Via Varejo aqui, se recuperando aí de uma correção não tão forte, vamos dizer, né, quanto a alta, caiu bastante, caiu quase 30%, mas se recuperando aí de uma correção um pouco mais ampla no tempo do que no preço em si, formando ainda um PFR, sentou na média de 20, o que é muito bom, e olha só o dia de hoje, que maravilha, 3,99% de alta, pessoal, 3,99% de alta e 9,1 aí, prestes a ser acionado com uma barra de força, com divergência no estocástico, tá? Com divergência no estocástico, oportunidade importante em Via Varejo, tá? Não, repito, não estou recomendando compra, ok, pessoal? Presta atenção. Eu não estou recomendando compra. Eu não estou recomendando venda. Estou só falando que pelo setup esse negócio está interessante. Beleza? Só isso. Aí vocês façam suas análises, veja se o que eu estou falando está batendo com os seus setups, veja se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, estudem os gráficos, tá? E aí sim vocês tomem a sua decisão, a decisão de vocês para entrar ou não no ativo. Fechado? Fechado. Muito bem. Via Varejo, interessante. Interessante. Beleza? Beleza. Muito bem. Tá falado, hein? Via Varejo tá falado. MRV. MRV, temos aqui também o 9.1. Temos o 9.1. E é um 9.1 que, se a gente olhar aqui para trás, o que vai acontecer? Você vai falar, ah, Rodrigo, mas olha aqui, já tem muito candle e não sei o que, e papapá. Tudo bem, tem muito candle, tá certo, tá certo. Mas o que acontece? Isso daqui é uma perna só. Aonde que está a resistência dessa perna? Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Depois disso veio uma queda só, ok? Então, se a gente olhar para a esquerda, a gente não tem outro topo a não ser o último. E isso permite sim eu tomar uma posição pelo PFR no gráfico semanal. Beleza? Olha o estocástico aqui também, ó. Sobrevendido. Olha a média de 20 aqui. Ainda ascendente, muito embora o preço esteja trabalhando abaixo dela. E o fato do preço estar trabalhando abaixo dela, isso daí é um descontão que eu estou ganhando. Porque o consenso do mercado é que MRV vale 17,58, 17,76, não sei. 17,76, tá? O consenso que vale 17,76. Eu posso pagar um pouco mais barato, eu posso pagar 16,97. Olha que legal, tá? Beleza? Gráfico diário. Gráfico diário, não vejo nada a ser feito no gráfico diário para segunda-feira. Ficar de olho aí. B2W também temos um
ATFR no gráfico semanal, também está muito bonito. Gráfico diário começando a ficar interessante. E por que está começando a ficar interessante? Vamos lá. Porque nós temos queda aqui, opa, e nós temos aqui uma alta. Ah, então quer dizer que isso é divergência, Herrias? Não, não é divergência ainda. Por que que não é divergência ainda? Porque ainda não deu nenhum sinal de compra aqui pra gente, ok? Só vai ser divergência, na minha concepção, quando apresentar um sinal de compra aqui. Por quê? Porque de repente o preço pode voltar a cair aqui e aqui fazer isso aqui, ó. Pronto, acabou a divergência, acabou o sinal, acabou tudo, né? Precisa ter um sinalzinho de compra aqui. Ainda não apareceu. Pode ser que segunda apareça. Beleza. Bom, Vale, eu já falei do Power Breakout aqui, mas que no diário não temos nada ainda. Beleza. Disfarce, vamos dar uma olhada nos ativos que fizeram disfarce. E também tem vários aqui. O primeiro é Duratex, está com disfarce de compra aqui bastante interessante, tá? Muito bonito mesmo. Se vocês quiserem que eu explique como é que se dá o setup do disfarce, vocês me peçam aí que eu faça um vídeo explicando, tá, pessoal? Aqui nós estamos só analisando os gráficos, eu estou subentendendo que todos os setups que eu esteja falando aqui, vocês sabem quais são, tá? Bom, disfarce aqui. Aqui no gráfico diário não temos nada por enquanto. Aliás, temos sim. Como é que não tem, Rodrigo? Pô, presta atenção, mano. Temos um inside bar aqui, velho. Olha só que interessante, inside bar no gráfico diário, tá? Legal, né? Inside bar no gráfico diário para tentar entrar aqui e adiantar um DCzinho no semanal. Beleza, tá? Então, temos um inside bar aí para ser acionado na segunda-feira, eventualmente. Próximo, Elet 3. Também temos um DC aqui, mas aqui, infelizmente, no diário ainda não temos nada. Temos só uma tentativa de se estabelecer aqui um fundo forte para uma eventual recuperação do papel no diário. Enquanto isso aqui, só um DCzinho, beleza? Até Small, olha só, Small formando um DC aqui, mas aqui no diário também nada por enquanto. BTG, Pactual, DCzinho no semanal, mas também nada no diário por enquanto, tá? Preço inclusive trabalhando abaixo da média 8,9, que é bastante chato, bastante chato. Equatorial, DC também no semanal. E aqui por enquanto nada, tá? Nada. Fez um setup da Paula aqui e não tá andando ainda o setup, tá? Fora isso ainda não temos nada. Beleza. Lame 4 também temos um DCzinho aqui e também não temos nada aqui, infelizmente. E Shu, temos um DCzinho aqui muito interessante em Shu, tá? E aqui, olha só, 9.1 no diário, já possibilitando aí uma tomada de posição. Além do 9.1 no diário, nós também temos aqui o quê? 1, 2, 3 de compra, olha só. 1, 2, 3 de compra aqui no gráfico diário. Muito bem. Dos DCs, né? Esse daqui da Shu é o mais interessante na minha opinião, justamente porque ele já vem numa tendência muito forte, respeitando a média de 9 aqui no gráfico semanal. Aqui no diário ele já se encontra sobrevendido, formando aí um 9.1 ainda com uma barra de força, tá? Ainda com uma barra de força. Então aqui não é uma barra elefante, mas é uma barra de força, ok? Muito bem. Fora isso, temos mais várias ações aqui. Essa semana está com bastante oportunidade, tá? Tem o HTF, que é o setupzinho que eu falei para vocês anteriormente. Pelo semanal aqui, comprinha dar-se-ia, vamos falar de forma culta aqui, né? Na ruptura da máxima desta semana, mas aqui no diário também não tem nada, tá? Log também está formando um HTF aqui no semanal, tá? E vamos considerar o seguinte, pessoal. HTF comprinha sempre na ruptura da máxima da última semana, tá? Todos esses que eu falar aqui, todos esses HTF
comprinha na ruptura da máxima da última semana. Beleza? Dito isso, não vou mais falar do gráfico semanal para esses papéis, a não ser que eles apresentam alguma particularidade, mas fora isso, significa que se eu não falar nada, o setup está bonito, gráfico está bonito, pode dar entrada no papel pelo gráfico semanal. Façam aí seus estudos, tomem as suas decisões, tá? Então, se eu não falar, subentende-se que o gráfico semanal está perfeito para uma tomada de posição na ruptura da máxima do candle atual. Beleza? Beleza! Muito bem. Então, log 3, HTF aqui muito bonito no semanal. Já no diário, ainda não vejo muito o que ser feito. Beleza? Para não falar que eu não vejo muito o que ser feito, talvez dê uma comprinha na abertura do dia aqui em log, para se desfazer de uma parte, pelo menos no fechamento do mesmo dia, da segunda-feira, tá? Claro, tudo depende de como o papel abrir, aonde o papel abrir, mas se ele abrir com um gapzinho de alta aqui, já acima da média de 200 aqui, ó, vale uma comprinha logo na abertura, tá? Bastante interessante. Muito bem. Cosan, que essa semana sofreu bastante, né? 7,77%. Gráfico semanal já está falado. E gráfico diário não vejo entrada no momento, tá? Não vejo entrada no momento. Prio 3, idem no gráfico semanal. Gráfico diário também não vejo possibilidade de entrada nenhuma ainda na Prio. OMGE, gráfico semanal idem. Gráfico semanal idem. Ó, este gráfico semanal aqui vale a pena dar uma conversada sobre ele. Por quê? Porque a entrada está aqui. Nós já temos dois topinhos aqui, ó. Ok? Dois topinhos. Já não é uma entrada ideal, tá vendo? Já não é uma entrada ideal para nenhum dos setups que eu uso, tá? De seguidor de tendência. Eu gosto de entrar quando existe só um topo, que se é o último topo, durante um período de tempo. Nesse caso aqui não acontece isso. Então, muito embora, por isso que eu separei esse papel, lembrei. Muito embora no gráfico diário esteja dando uma entrada aqui na compra, por conta do gráfico semanal, o que eu vou fazer com esse papel? Vou dar tchau para ele. Essa semana eu não quero nem saber dele, ok? Vamos lá. Card 3, semanal belezinha, diário ainda não temos muitas opções aqui para se tomar no gráfico diário de card. Trisul também, semanal nada a comentar, tudo perfeito, gráfico diário bem ruim. Vamos ver se no decorrer da semana melhora. São Martinho a mesma coisa, nada feito. Marfrig, semanal tá beleza, semanal tá interessante, diário ainda não, tá? Diário ainda não. Muito bem. Tenda, semanal tá beleza, tá bonito, e diário ainda não. Esquia, semanal também tá interessante semanal. Diário também não, infelizmente. Bid, semanal tá interessante, diário também não. Na verdade, tá praticamente tudo igual os papéis, né, no gráfico diário. Semanal também tá interessante, diário também não fez nada, tá vendo? Pode ser que no decorrer da semana aconteça algum padrão interessante no diário. Por isso que eu vou acompanhar essa semana esses papéis aqui. Login tá interessante no semanal, já no diário ainda não temos nada. Par de 3 também está interessante no semanal, no diário também não vejo muita coisa. E Bepam, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, Bepam. Muito bem. Por fim, vamos dar uma olhada em Azul. Azul está fazendo setup de Trend Follow aqui, ó. Entrada de 50% da posição, beleza? 50% da posição pelo setupzinho de Trend Follow. Tiveram mais papéis que deu setup de Trend Follow, tiveram alguns papéis também que deu setup do Matrix, mas como nós tivemos já uma vasta variedade aqui
de papéis para acompanhar durante a semana. Por conta disso, eu optei por não incluir esses papéis na lista, tá? A gente já tem bastante papel para acompanhar durante a semana, então é isso aí, beleza? Ah, e azul no gráfico diário, muito embora já está habilitada uma compra pelo semanal, pelo setup do Trend Follow, no gráfico diário também a gente ainda não tem nada, tá? Não tem nada. Ok? Ok, muito bem. Eu acho que encerramos por aí, pessoal, beleza? Eu acho que encerramos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo esteja sendo útil para vocês de alguma forma, seja para melhorar seus estudos, seja para dar uma olhada nas ações que vocês tenham dúvida, seja para como uma avaliação de eventual investimento que você já está posicionado, ok? E é isso. Bom, eu vou passar então, eu vou passar não, né? Mas para quem faz parte da minha lista de transmissão, já passei um arquivo com essa lista, tá, de ativos para acompanhar aí durante a semana que vem. E é isso, gráfico diário visto, gráfico semanal visto. Um bom final de semana a todos vocês. Bom descanso para quem vai descansar, bom passeio para quem vai passear, bom estudo para quem vai estudar, ok? Só se cuidem, ainda nós estamos numa pandemia. O Brasil passou os Estados Unidos em número de pessoas que nos deixaram aí, se comparar a proporcionalidade por milhão, né, com o número de pessoas por milhão. Então nós somos, infelizmente, os primeiros colocados nisso daí, ou um dos, enfim, eu não fico acompanhando muito. Mas é isso, pessoal, beleza? Bom final de semana a todos, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.